Vocês já notaram que tem filme que começa fraquinho ali, a gente não dá nada por ele, da metade pro final ele começa a ganhar força, fica interessante e surpreendente? As impressões são boas para esse tipo de filme, mas e quando rola o contrário? Quando um filme começa até legalzinho, alguns bons momentos, mas ele vai só ladeira abaixo, da metade pro final acaba sendo uma decepção. Por conta disso, hoje eu selecionei alguns dos piores finais de filmes de todos os tempos. Atenção, esse vídeo vai ter spoilers dos filmes Guerra dos Mundos, Sinais, Encaixotando Helena, Planeta dos Macacos, Lucy e A Estranha Perfeita. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje por uma listinha que vai dar o que falar, não necessariamente todos dessa lista aqui são filmes que estão entre os piores dos filmes, não. Tem alguns filmes aqui que eu acho legais até certo ponto, mas aí no final o negócio desandou. Agora tem outros aqui que são bem fraquinhos mesmo, vou falar sobre eles. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @LucasTHMaia, para mais novidades sobre o Refúgio Cult, cinema e série de TV. O primeiro da nossa lista, por exemplo, é um filme que tem bons momentos, momentos de tensão, mas o final dele não ajudou em nada, que é o Guerra dos Mundos, de 2005, dirigido por um rapaz chamado Steven Spielberg, eu acho que você conhece ele, e protagonizado pelo Tom Cruise. Bem, na história, aquele lance lá dos extraterrestres, né, invadindo a Terra, visualmente o filme conduz muito bem a sua narrativa, tem momentos ali como aquela cena da casa do personagem do Tim Robbins, aquele cara meio maluco que chega os ETs lá, aquilo ali é bem tenso. E o filme ele dá toda aquela atmosfera que o mundo está sendo tomado, que os extraterrestres estão dominando ali, que o pessoal está se dando muito mal. E ali tem o personagem do Tom Cruise com a sua filhinha feita pela Dakota Fanning e pelo seu filho mais velho, o menino lá dá uma de doido e decide ir lutar contra os extraterrestres. Mesmo com esse caos todos e com uma iminente derrota adiante, o que acontece no final do filme é um final bem feliz, eu diria. E ele acaba tirando bastante a força do filme. Eu não diria, pô Lucas, você queria um final totalmente triste? Não, calma lá. Primeiro, a motivação, o argumento para derrotar os alienígenas definitivamente não foi bem explorado. Para quem não sabe, esse filme é uma adaptação do romance do H.G. Wells, que também usa esse mesmo argumento aqui, mas no livro, como o cara tem muito mais espaço, muito mais oportunidade de trabalhar esses elementos, aqui no filme eles trabalharam em, sei lá, 2, 3 minutos ali no finalzinho. Por quê? Os alienígenas eles são derrotados porque eles não aguentam aí as bactérias, né, as doenças que estão no planeta Terra. Já que as criaturas estão totalmente interligadas, né, enraizadas no nosso planeta, eles não aguentaram essas bactérias todas e acabaram morrendo, não aguentando. Final feliz para a humanidade. Mas o final pode ficar mais feliz ainda porque o personagem do Tom Cruise consegue levar a sua filhinha sã e salva para casa da família ali, onde eles encontram o filho mais velho do personagem, que você pensa assim, pô, o menino deve ter rodado, né, porque naquela guerra toda, não, o menino tá lá são e salvo, mais uma vez, todo mundo feliz e sorridente. Todas essas soluções, assim, muito fáceis, pouco exploradas e que acaba tornando o final anticlimático. Falando em alienígena e final fácil, o segundo da nossa lista é Sinais, de 2002. Mais uma vez, calma lá, que tem muita coisa que eu particularmente gosto desse filme. O M. Night Shyamalan faz um trabalho competente na direção, a gente tem ótimas interpretações vindas desde o elenco infantil até o Mel Gibson, o Joaquin Phoenix, e uma história e personagens intrigantes e até certo ponto complexos também. A gente segue a família, né, do Mel Gibson, seus 2 filhos, o seu irmão, ele perdeu a esposa há algum tempo, está de luto até hoje, era o pastor da região, mas não quer mais exercer a função, e a gente vê os conflitos dessa família, né, a dor da perda ainda, o cara tem várias lembranças da época que a esposa faleceu, e para piorar tudo, as plantações ali na região começam a aparecer com vários círculos
gigantescos, misteriosos, e que o filme não demora muito a sugerir que são alienígenas. E são alienígenas, mais uma vez, momentos ali tensos, né? Principalmente quando os alienígenas vão para invadir ali a casa do cara e os filhinhos dele, e eles ali no sótão tentando sobreviver. Tudo muito bom, muito bem. Depois de Sexto Sentido e Corpo Fechado, o terceiro filme do Shyamalan tava ali com muito mais pontos positivos do que negativos, até os momentinhos finais, sabe por quê? Para derrotar os extraterrestres, você deve lembrar que eles usavam água. Simplesmente era só tacar um copo de água, usar água contra os bichos que eles eram derrotados. Não tem como defender esse final, infelizmente. Você pode considerar todos os outros 90% do filme, mas o finalzinho não dá, simplesmente porque são alienígenas, seres desenvolvidos, evoluídos, eles conseguiram chegar até a Terra é feita de quê? Mais de 70% de água. Como é que eles não perceberam? Como é que os bichos vão invadir um lugar que tem água para todo canto? Ele pisa ali numa poça d'água e morre. Por que eles não usaram o café? A arma para derrotar os bichos era o café. Porque café não dá para eles conhecerem de início. O mundo não é feito 75% de café. Mas não, o M. Night acabou ficando refém mais uma vez do seu plot twist, coisa que ele é refém até hoje. As pessoas vão assistir os filmes do cara querendo ali ser surpreendidos, mas aí ele foi pelo caminho mais fácil. Se tivesse colocado um menino de 10 anos para escrever esse finalzinho do filme aqui, teria ficado muito melhor. O número 3, meu amigo, não posso falar bem desse filme. Me desculpe se você por um acaso gosta dele. Eu tô falando de Encaixotando Helena, de 1993, dirigido por Jennifer Lynch. Sim, a filha do grande David Lynch, que na época tentou, ainda jovem, fazer um filme aí bizarro, estranho, né? Talvez ali por algumas influências das histórias do pai, mas não deu muito certo não. Encaixotando Helena, você tem um cirurgião que ele é bem sucedido, o cara tem dinheiro, tem ali a sua namorada, né? Tudo muito bom, muito bem. Só que ele fica obcecado, apaixonado, louco por uma mulher chamada Helena. Só que essa mulher não corresponde ao amor do cara. E aí um certo dia ela vai na mansão dele e tal, o cara, né, tenta impressionar, ela não cai na armadilha, vai embora, só que quando ela tá saindo da casa do cara, ela é atropelada. E aí o cara tenta salvar a vida dela. Ele acaba, digamos, tendo que remover umas partes da menina, ela fica acamada, não tem como sair. Quando você vai ver, tá só o cotoco e o cara fica dominando ela fica à mercê total, ela não consegue sair dali. No máximo ali uma cadeirinha de roda para ela se locomover. Nesse jogo de gato e rato, o cara tentando fazer ele se apaixonar por ela, mas que método você escolheu, hein, meu amigo? Então a premissa ela é bizarra, ela é estranha, mas ela bem desenvolvida na mão de alguém mais criativo teria dado um filme muito mais interessante, mas a direção não ajuda, os atores eles não são bons, você tem um overact aqui toda hora, o pessoal gritando e agindo de maneira desproporcional. A história ela tem uns momentos muito clichêzão, piegas demais, aquela coisa quase de novela mexicana. Pelo menos nesse filme aqui a decepção com o final não é tão grande igual aos outros, porque os outros até certo ponto são bons filmes. Aqui é fraco desde o início, final horrível, porque o cirurgião no fim das contas estava dormindo, aquilo era tudo um sonho, na verdade um pesadelo. No fim das contas ele era um cara bom, ele salvou, né, no finzinho, mostra que ele, depois que a menina foi atropelada de fato, ele levou ela pro hospital, né, ela passou por cirurgia e tal, tava tudo bem, tudo ótimo, o cara não era surtado da cabeça, ou era porque ele continuou obcecado por ela. Mas é aquele tipo de roteiro que ele é totalmente desleal ao público, né? Ele constrói ali uma tentativa de ser um filme marcante, bizarro, mas no fim das contas ele tira tudo aquilo e fala, não, é brincadeira, gente, não é pra tanto. Não, pelo amor de Deus. Beyond Reason. Número 4, o filme Planeta dos Macacos. Calma que não são esses mais recentes, não. Tô falando da versão de 2001, dirigida pelo menino Tim Burton, que, meu amigo, é um filme que se salva em alguns aspectos de produção, ali o visual, as armaduras, algumas interpretações são boas, outras já são exageradas demais. A gente tem no elenco nomes como Mark Wahlberg, que é o protagonista, o herói da história, e o vilão é o Tim Roth. E aí aquele script meio clássico de Planeta dos Macacos, porque o personagem do Mark Wahlberg tá na espaçonave dele, acaba acontecendo um acidente, o cara vai parar em um planeta desconhecido, quando ele vai ver,
Esse planeta é dominado pelos macacos, né, os macacos evoluídos, e que caçam ali seres humanos. Eu não vou falar que esse filme é de todo ruim, não. Tem uns momentos interessantes, mas outros momentos muito clichês ou bregas demais. Agora, o final, particularmente, ele me incomoda bastante. Se você, por um acaso, gosta dele, deixa aqui nos comentários o porquê. Já rolaram várias teorias, eu li bastante sobre o final desse filme, só que nenhuma me convenceu muito não, porque no final eles derrotam lá o macacão-chefe, né, interpretado pelo Tim Roth, e deixam ele aprisionado numa nave e tal. Alguns outros que eram do lado do bicho agora tá do lado do pessoal do bem, e o personagem do Mark Wahlberg vai voltar para a Terra, e mais uma vez o pobre rapaz, né, tem um acidente, um problema ali no meio, e ele é mandado para a Terra, só que é mandado num tempo em que ele vê que ele chega lá, sabe aquela estátua do Lincoln lá nos Estados Unidos? Pois é, a estátua agora tá com a cabeça de um macaco. Tudo indica que inclusive é do General Tade, né, o personagem, o vilão do filme, que de alguma maneira, bem difícil de explicar, que exige bastante aí força do público, conseguiu chegar lá antes do personagem principal dominar a Terra, porque o cara chega lá, ele é capturado, né, tá tudo dominado pelos macacões, mas é muito confuso, mal explicado, a gente não sabe como isso aconteceu, o cara voltou muito no tempo, o vilão lá do outro planeta, como que ele conseguiu chegar antes, apesar que ele tava em uma espaçonave, ele pode ter adquirido alguma informação e conseguido chegar lá antes do cara, mas aí, para você deixar isso tudo no ar, é muita informação, e você apresentar esse final só para homenagear entre aspas, o final do clássico de 68, lembra? Do Planeta dos Macacos, que o cara descobre que na verdade tá no planeta Terra. Eles tentaram fazer a mesma coisa aqui, mas se no original foi um negócio bem natural, aqui na minha opinião foi bem forçado. O penúltimo da nossa lista de hoje é Lucy, filme recente até, de 2014, dirigido pelo Luc Besson. Luc Besson é aquele tipo de diretor que faz umas coisas interessantes de vez em quando, se bem que ultimamente ele tem mais errado do que acertado. E Lucy também é um tipo de filme que eu confesso que eu tava me divertindo até certo ponto, né? A gente tem a Scarlett Johansson como protagonista e é muito legal você ver ela adquirindo aqueles poderes daquela forma peculiar, né? Os caras ali obrigam ela a levar aqueles produtinhos, você que viu o filme, você tá ligado, e aí acaba acontecendo um acidente ali, os produtos acabam, né, vazando pro corpo dela e ela começa a adquirir poderes ali de pouco a pouco, e a gente vai acompanhando no decorrer o percentual, né, mostrando 10% do cérebro ativado, 20%, 30% da capacidade. Quanto mais percentual vai aumentando no decorrer do filme da personagem, mais poderosa ela fica. Só que aquele tipo de filme que parece que pensaram bem mesmo só na premissa, só no início até mais ou menos a metade, o filme já é pequeno, tem 1h30 de duração, então é legal você ver ela combatendo os vilões, mas aí chega mais no final, né, no contato dela ali com aquele professor feito pelo Morgan Freeman. E aí o ápice do bobo, convenhamos, do preguiçoso também, é quando ela atinge o 100% da capacidade e ela, né, já não existe o corpo físico, ela já está espalhada no ar, já é um conhecimento aí extraordinário. E aí, claro, como ela é bastante antenada com a tecnologia, né, tendo todo esse conhecimento do universo, ela se passa todo esse conhecimento para um pendrive e dá de presente para o professor, ó, toma aí de bandeja. E é um final, digamos, muito anticlimático, absurdo demais, eu não gostei nem um pouco. Bem, o último da nossa lista, pode ser que tenha algumas pessoas que gostem do filme todo, gostem do final, mas não é o meu caso, tá? Você vai me desculpar, eu tô falando do filme A Estranha Perfeita, de 2007, tem no elenco aí a Halle Berry, tem o Bruce Willis, ela faz uma repórter que recentemente uma amiga dela foi assassinada e essa repórter fica obcecada por esse caso e tentar descobrir quem é o culpado pela morte da amiga. E o principal suspeito é o personagem do Bruce Willis, que ela acredita que é aquele cara e ela vai conseguir tirar alguma coisa e provar, ela é determinada, ela é uma pessoa boa, mas calma lá até a gente chegar no final desse filme que tentou ser muito inteligente, mas pra mim não colou, porque simplesmente não era o Bruce Willis o assassino
e era ninguém mais e ninguém menos do que a personagem principal, a protagonista, a Halle Berry, e não dava para ter a mínima noção que era ela. Aí você que não viu o filme, pode pensar assim, nossa, mas isso não é legal? Não é uma baita surpresa? Não, isso é muito batido. Simplesmente porque você não constrói aquilo, você não dá indícios nenhum, você não faz uma coisa realmente instigante para aquilo fazer algum sentido, sabe? A mulher estava investigando, o filme vende uma coisa 80, 90% do filme. E aí só no último momento é que eles revelam pra gente que na verdade a Tempestade é a grande vilã do filme, né? A gente tava acreditando na mulher, toda, né, emocionada, não sei o que, torcendo por ela, e não, na verdade ela é assassina. É a mesma coisa de você falar que o Batman é o vilão da história toda. Não dá. Bem, então é isso, meus amigos, esses são alguns dos piores finais de filmes de todos os tempos. Você concorda, discorda? Deixa aqui a sua opinião de maneira branda, fale aqui o que você acha desses finais e de outros finais que te decepcionaram bastante. Eu tenho outros finais para falar, quem sabe a gente não tem uma segunda edição desse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado dele. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe seu like, que é muito importante para o Refúgio. Um grande abraço e até mais!